Muito boa noite, nosso cordial boa noite a todas as pessoas presentes aqui conosco nessa terça-feira, nesse mais um encontro da Casa do Caminho, hoje dia 21 de janeiro de 2025, nesse nosso primeiro mês do ano, e com alegria estamos aqui renovando o nosso encontro da terça-feira para esse estudo. É um dia muito especial para todos nós, é um dia que a gente faz uma reflexão sobre trechos do Evangelho comentados por Emmanuel, e que hoje tem um texto muito inspirador, um texto comentado do livro que vai ser agora estudado e trazido seu comentário pela Márcia, que está aqui conosco. E eu gostaria então de convidar todos vocês, saudando mais uma vez boa noite a todas as pessoas que estão chegando, saudando e convidando então que nos acompanhassem nas reflexões que a Márcia vai fazer para nós nesse momento, e logo em seguida, depois que ela terminar, a gente retorna para fazer o nosso passe, tá bem? Mas agora, deixa apenas eu fazer aqui uma pequena pausa para a gente trocar de lugar e ajeitar aqui a altura da câmera, essas coisas, e aí a gente passa a palavra para a Márcia. Tá? Um momento só, alguns segundos apenas. Um momento. Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja conosco, é um prazer estar aqui com vocês, é uma alegria muito grande ter a oportunidade de adentrar a casa de vocês, o lar de vocês, e dividir com vocês um pouco dos ensinamentos de Jesus que tanto nos tocam. Para estudar essa lição de hoje, eu me lembrei um tanto da minha experiência como mãe, e na observação também de tantas outras mães que tantas vezes nos cercam e que observamos bem de perto e que olhamos bem de perto. Bom, ao longo da vida, os meus filhos hoje já estão grandes, todos adultos, mas ao longo da vida, sempre que eles traziam alguma coisa assim que os deixava chateados, seja na escola, seja na rua, ou mesmo agora como adultos, eu ainda brinco com eles. Então eles me trazem a notícia e eu falo, quem foi? Me passa o telefone, ou me diga onde foi que eu vou lá para resolver isso. Hoje em dia eu também falo isso, então às vezes eles têm alguma questão, uma mudança de horário de trabalho que às vezes não agrada muito, alguma situação às vezes no local de trabalho, ou em algum momento na universidade, eu pergunto assim, quem é o professor? Me passa o número e que eu vou lá resolver. Quem é o seu chefe? Ah, deixa que eu vou conversar isso com ele. Como se a gente tivesse esse poder de interferir dessa forma na vida dos filhos da gente. E é claro, eu falo isso de brincadeira, eles também sabem que é uma brincadeira e apenas para descontrair, às vezes, no momento de tensão. E essa história me fez lembrar da mãe de Zebedeu. Então, a mãe de Zebedeu passou por uma situação semelhante e que está lá em Mateus. É uma história de Mateus e ela fala o seguinte, em determinado momento estavam todos os apóstolos reunidos e a esposa de Zebedeu, ela era a mãe de Tiago Maior e de João Evangelista, que eram apóstolos muito próximos de Jesus. Então, João, que era o mais novo deles, muito próximo deles, e ela em determinado momento, Jesus, é bem interessante esse trecho, porque pelo Evangelho, ele diz assim, Mateus diz que ela chegou e adorou Jesus, como se quisesse dizer para ele alguma coisa. Essa coisa de mãe que quer adoçar primeiro para conseguir alguma coisa depois. E ela perguntou para ele, Jesus viu e falou assim, o que queres? E ela falou, olha, eu gostaria que esses meus 2 filhos sentassem, um à sua direita e outro à sua esquerda. Por quê? Porque ela tinha notado que Jesus tinha um poder espiritual, um poder qualquer que ela talvez naquele momento não soubesse definir, mas ela já gostaria naquele momento de garantir para eles alguma coisa. E Jesus falou o seguinte, eles vão conseguir e eles vão poder
beber do cálice que eu vou beber? E eles responderam prontos, os dois, podemos. E Jesus falou, realmente vocês vão beber do cálice que eu vou beber, mas quem vai se sentar à minha direita ou à minha esquerda não está nas minhas mãos decidir. E a gente sabe que Tiago Maior foi o primeiro dos apóstolos a ser sacrificado, então logo após o Pentecostes ele foi crucificado também como Jesus, ele foi crucificado de cabeça para baixo, segundo as tradições. E João Evangelista, ele passou por muita dificuldade e ele, em determinado momento, ele chegou a ser exilado, então ele ficou muitos anos exilado na ilha de Patmos, e lá ele escreveu o seu evangelho, ele escreveu o Apocalipse, que traz para a gente tantas informações, e ele escreveu a Epístola aos Cristãos. Morreu já, bem velhinho, em Éfeso, ele voltou para Éfeso, mas com muita dificuldade, ele passou uma vida de muita dor. Então a gente observa que efetivamente eles beberam um cálice bastante amargo, muito próximo daquele que Jesus bebeu. E quando a gente observa, todos nós, e vendo essa história de Zebedeu, o que a gente pensa? Como nesta terra, nesta vida, nós damos tanto valor ao poder, à questão do poder, à questão da fama e da riqueza. Então a gente passa a vida inteira em busca de riqueza, de fama, de poder, de alguma forma ter algum destaque onde quer que nós estejamos. E esse destaque muitas vezes são ilusões que a gente ao longo da vida, são quimeras que a gente ao longo da vida a gente vive atrás, a gente vive buscando e tantas vezes até sem alcançar. Nessa lição de hoje ele traz algumas coisas bem interessantes. Ele diz que muitas vezes a gente envereda pela senda do comércio e da indústria querendo enriquecer. Então ele coloca as asas frágeis da posse efêmera. Olha que interessante. Muitas vezes a gente vê determinada pessoa que a gente considera que tem uma riqueza muito sólida. Mas o que ele diz? São asas frágeis da posse efêmera, porque é passageiro. Quando a gente morre, nada disso, nada dessas coisas a gente recebe e a gente leva para o lado de lá. Outra coisa que ele coloca é a tirania risonha do campo social, quando a gente quer se afirmar poderoso e dominante. Lá pela década de 60, quando foi 70, quando foi escrito esse livro, talvez isso se justificasse de alguma forma. Mas hoje em dia, quando a gente observa as redes sociais, a gente observa que cada um quer se mostrar mais poderoso, numa situação muito melhor, usam diversos filtros para se mostrar de maneira diferente da maneira que realmente são. Por quê? Porque querem mostrar uma realidade não compatível, muitas vezes, com a sua realidade interna, a sua realidade de vida. Então, às vezes a gente observa determinadas fotos que as pessoas colocam, que a gente coloca no perfil ou nas redes sociais, e quando a gente encontra com a pessoa, ou quando as pessoas encontram com a gente fala, uai, mas essa não é a mesma pessoa. Por quê? Porque a gente quer aparentar coisas que nós efetivamente não somos. Nessa mensagem também, ele coloca a questão da inteligência, da ciência, da má aplicação da inteligência, da má aplicação da ciência, e quando ele fala de inteligência, que muitas vezes as pessoas enveredam até por verdadeiros crimes, no mau uso de sua inteligência. Aí ele coloca que se tornam essas pessoas partidárias do vício e da delinquência. Então a gente considera que muitas vezes aqui na Terra a gente amealhar, a gente juntar para nós esse poder, essa fama e essa riqueza é tudo. Quando a gente pega lá o capítulo Bem-aventurados os pobres de espírito do Evangelho
segundo o Espiritismo, o que a gente vê? Que quando a gente morre, muitas vezes a situação se inverte. Ele diz assim, que muitas vezes as pessoas que são grandes aqui se tornam pequenas do lado de lá. E as pessoas consideradas pequenas aqui, do lado de lá, chegam como pessoas muito grandes. Por quê? Porque a maneira de ver, a maneira de vida que Deus nos oferece é bem diferente daquelas que a sociedade tantas vezes nos impõe. Em um outro trecho, ainda do Evangelho de Mateus, pouco antes daquele que eu citei, os apóstolos perguntam para Jesus: quem é o maior no reino dos céus? É bem interessante essa pergunta também. Quem é que vai ser grande quando chegar do lado de lá? E Jesus pegou uma criança e falou assim: olha, digo-vos em verdade, que se não vos converterdes e tornardes quais crianças, não entrareis no reino dos céus. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como essa criança, será o maior no reino dos céus. Olha só, então a pessoa, nós, não significa que a gente precisa se desfazer dos bens, das características do poder. Não, mas a gente tem que se tornar pequeno. E a gente vai entender um tanto essa questão ao longo dessa lição de hoje. O que significa esse se tornar pequeno? Então, por que essas pessoas, que tantas vezes aqui são pequenas, se tornam grandes do lado de lá? Porque essas pequenas que se tornam grandes, elas conseguem levar consigo aquilo que elas cultivaram ao longo de suas vidas, ou seja, elas levam consigo as suas virtudes. As melhores coisas que elas têm, elas carregam onde? No coração. Quem era grande aqui, muitas vezes passou a cultivar o quê? Coisas passageiras. O poder, a fama, a riqueza, o destaque. Muitas vezes não significa a pessoa é pobre, mas também o que ela cultiva junto do seu meio. Também, muitas vezes, somente o destaque, somente coisas vinculadas ao campo material, nada vinculado ao campo espiritual. Por quê? Porque a gente tem a necessidade de se mostrar de alguma forma maior do que o nosso irmão, melhor do que o nosso irmão, mais poderoso do que o nosso irmão, quando na verdade todos nós somos irmãos. Perante Deus, que é justo e bom, Ele nos olha a todos, independente da nossa situação. Ele nos olha a todos como filhos. E é dessa maneira, vendo o outro como igual, é dessa maneira que Deus gostaria que nós nos portássemos. Porque o que acontece? Se a gente tantas vezes é cheio de soberba, cheio de orgulho, a gente chega do lado de lá, e lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele dá pra gente um exemplo muito interessante. Ele diz que a gente muitas vezes chega do lado de lá como um náufrago, desprovido de absolutamente tudo, inclusive da própria roupa. A gente observando agora esses incêndios e essas dificuldades que em Los Angeles, nos Estados Unidos, as pessoas estão passando, o que a gente tem observado? E vocês podem tomar as imagens para ver o que é isso. Então, casas, mansões, o que está acontecendo com tudo? Tudo está indo embora. As pessoas, quando conseguem fugir, saem felizes carregando o quê? Muitas vezes uma mala, uma única mala, os filhos, a família e o bicho de estimação. Só isso é o que estão carregando. Porque, e todo o resto está ficando para trás. Porque naquele momento isso não é essencial. Então, há determinados instantes da nossa vida que a gente começa a perceber o que é efetivamente importante para que a gente cultive, para que a gente conserve conosco, conserve em nossos corações. Por quê? Porque as coisas que a gente faz, que a gente realiza aqui na nossa terra,
A gente vai levar para lá, mas vai levar como? Pelos atos que nós realizamos. E se nós realizamos atos e a caridade, o auxílio ao próximo, coisas voltadas aos ensinamentos de Jesus, obras no bem, o que vai acontecer conosco? Nós vamos chegar lá numa situação muito diferente, tantas vezes dessa situação que nós vemos e vivemos aqui nessa terra. Quando a gente faz muita coisa errada aqui e a gente sabe que a gente vai se encontrar com a outra pessoa, nós muitas vezes nos envergonhamos de pedir desculpas, de encontrar novamente com essa pessoa e de uma série de coisas. E quando a gente faz coisa errada, muitas vezes determinadas coisas que aqui na Terra a gente ainda guarda um tanto de vergonha. E quando a gente se defronta com essa realidade do lado de lá, em que a gente, de alguma forma, está espiritualmente desnudo. Ou seja, tudo o que nós fizemos aqui, chegamos do lado de lá e nós vamos ter de dar conta de tudo. E foi exatamente o que aconteceu com André Luiz, lá no capítulo 35 do livro Nosso Lar. André Luiz nos relata uma interessante história quando ele tinha ido, junto com uma equipe de Nosso Lar, fazer uma busca, um salvamento lá no umbral. Quando ele chega, então, ele encontra com determinada pessoa que fazia parte do grupo de samaritanos. Então, ele se encontra e imediatamente a pessoa o reconhece. E fala, nossa, olha quem está aqui, não sabia que você já tinha passado por esse lado, com um sorriso imenso no rosto. Quando André Luiz se vira, ele vê então o senhor Silveira, Francisco Silveira. Ele se encontra com ele e André Luiz, assim que o vê, fica um meio constrangido. Por quê? Sabe aquele momento em que passa um filme rápido pelos nossos pensamentos? Pois foi isso que aconteceu com André Luiz naquele momento. Ele se lembrou de tudo o que tinha acontecido, se passado entre a família dele e a família do senhor Silveira. O que houve? O senhor Silveira devia para o seu pai uma quantidade muito grande de dinheiro. Tinha feito um empréstimo e não tinha conseguido pagar. Então ele estava numa situação muito, muito, muito difícil. E a esposa do senhor Silveira tinha ido à casa de André Luiz para pedir que lhe desse prazo, que a auxiliasse naquele momento, que era um momento de dificuldade. Por quê? Porque o senhor Silveira estava numa situação muito, muito, muito difícil, ele estava muito adoentado. E os dois filhos menores dela também estavam muito doentes. Então, ela não sabia o que fazer, os gastos dela estavam muito grandes e ela não tinha o que fazer. Então, ela pediu, implorou muito para que ele auxiliasse e o pai de André Luiz foi absolutamente inflexível. A mãe de André Luiz tentou interceder muito para que o pai desse prazo, para que ele auxiliasse naquele momento, que era um momento muito difícil. E o pai foi inflexível. André Luiz diz que se lembra quando o piano da senhorita Silveira, um dos filhos do senhor Silveira, tinha sido retirado da casa para o pagamento da dívida. E ele se sentiu culpado naquele momento porque ele não agiu como a mãe. Ele incentivou muito ainda o pai para que efetivamente realizasse aquilo, para que retirasse tudo, porque era direito deles receber aquele valor daquela família, que eles estavam devendo, eles tinham de resolver isso. Enfim, eles tiveram de vender tudo, vender a casa, se mudaram com a família para o interior. Então, quando André Luiz se lembrou daquilo e encontrou o senhor Silveira, e aquele momento de dor que a gente sente em determinadas situações em que a gente está fazendo alguma coisa de muito errado. E aí ele ficou meio sem graça, o senhor Silveira viu que ele ficou sem graça,
ele perguntou, e o seu velho, como é que está? Aí ele falou assim, ainda não tive tempo de visitá-lo. Então o pai de André Luiz tinha desencarnado também. E ele falou, não deu tempo. Aí ele falou assim, e aí o senhor Silveira, como viu que a situação estava muito difícil, se despediu, deu um abraço nele e continuou no trabalho. E André Luiz correu para falar com Narcisa, que era a amiga mais próxima que ele tinha, uma enfermeira com quem ele trabalhava. E Narcisa falou, você aproveitou a oportunidade, aproveitou a chance? André Luiz perguntou, como assim? Aí ela contou para ele que ela já tinha passado por situações assim, que ela foi defrontada por determinados problemas que ela tinha causado aqui na Terra a algumas pessoas, e ela já tinha aprendido que ela não podia perder a chance. E André Luiz ficou pensativo, ela falou, não perca a chance. O senhor Silveira é extremamente ocupado, dificilmente você vai encontrá-lo com facilidade novamente. E aí André Luiz foi conversar com ele e pediu muito desculpas por tudo aquilo que ele tinha realizado, por tudo aquilo que ele tinha feito, pelo que a família dele tinha feito com eles. E o senhor Silveira falou, não, o seu pai, para mim, ele não foi um inimigo. Ele foi uma pessoa, um instrumento, porque depois daquilo, com toda a dificuldade que nós passamos, a gente passou a levar uma vida completamente diferente. Meus filhos foram educados de forma diferente, aprenderam a valorizar uma série de coisas e, de outra forma, talvez a gente não teria aproveitado tanto aquele momento e aquela vida como a gente aproveitou. Então, graças a ele que se tornou para nós, de alguma forma, um instrutor, um instrumento do bem. André Luiz, então, ficou mais envergonhado ainda do que já estava. Mas ele falou, deu um abraço nele, e aí que André Luiz ficou ainda mais envergonhado, deu um abraço nele e falou, olha, eu ainda quero visitar o seu pai junto com você, eu quero estar junto quando você for visitá-lo. E nesse momento, André Luiz então sentiu que foi como se tirasse do peito dele um sofrimento muito grande e ele se sentiu muito mais leve. Por quê? Porque naquele momento ele pediu perdão e ele foi perdoado. Então isso para ele deu uma leveza muito grande. Então a gente observa que quando a gente está aqui, os valores são uns. Mas quando a gente passa para o lado de lá, esses valores são outros, completamente diferentes. E é isso que essa lição, ela vem trazer para a gente. Ele vem falando que a verdade permanece imutável em qualquer lugar. Por mais que aqui as pessoas tentem nos convencer disso ou daquilo, a verdade é uma só. E a gente tem que guardar a certeza de que a gente vai desencarnar. A gente vai desencarnar. E se a gente efetivamente quer, como na lição de Jesus, ter o reino dos céus, e quando a gente fala em reino dos céus, desencarnar numa situação melhor, que a gente sabe que essa questão do reino dos céus, quando a gente estuda, é todo um processo, não é? Então a gente não simplesmente desencarna aqui, fez algumas coisas e vai para um lugar para ser absolutamente feliz, não nesse estágio em que nosso espírito ainda se encontra, não nesse estágio em que a nossa terra ainda se encontra, mas nós vamos estar numa situação melhor se nós efetivamente aqui realizarmos coisas boas. E aí sim, assim como a criança que Jesus pegou no seu colo e diz, olha, tem que ser igual esse menino aqui para poder entrar no reino dos céus. Ele vem nos trazendo nessa lição, Emmanuel, algumas dicas muito valiosas para que a gente chegue lá um tanto melhor. Ele coloca, a liderança real no caminho da vida não tem alicerces em recursos amoedados. Muitas vezes a pessoa tem dinheiro, tem muito dinheiro, mas ela não consegue. As pessoas estão à sua volta porque ela tem dinheiro, elas estão à sua volta e tantas vezes o seguem pelos recursos, mas a liderança em que a pessoa efetivamente tem fé, tem confiança, não estão ali
pelo dinheiro que ela tem. Muitas vezes a pessoa é mais humilde, sem tantos recursos, mas que guarda em si muita sabedoria, ela consegue atrair e conduzir uma quantidade muito maior de pessoa. Ele coloca ainda, não se encastela simplesmente em notoriedade de qualquer natureza. Então não é a fama que vai fazer com que a gente chegue nesse patamar, nesse lugar que nós estamos querendo. Não depende unicamente de argúcia ou sagacidade. Nem é fruto de erudição pretensiosa. Então, às vezes, a gente aprende alguma coisa e a gente fica ali, de alguma forma, colocando toda uma série de palavras, uma dificuldade, às vezes, até de compreensão daquilo que a gente está dizendo, porque a gente fala de uma maneira difícil, a gente quer mostrar uma erudição e um conhecimento que nós efetivamente não temos. Por quê? Porque são coisas que tantas vezes nós não vivenciamos. Isso não faz nem com que a gente cresça, nem com que as pessoas que estão à nossa volta cresçam. A chefia durável pertence aos que se ausentam de si mesmo, buscando semelhantes para servi-lo. E aí a gente vê que se a gente quer efetivamente coordenar ou se a gente quer de alguma forma ter alguma relevância para nós mesmos e principalmente para a obra divina. Porque tudo que a gente faz não deve ser pensado simplesmente para o nosso egoísmo, mas dentro da obra divina, de que forma nós, como pessoas, como espírito, de que forma espíritos podemos cooperar. Porque em cada lugar que nós estamos para fazer com que as pessoas que estão à nossa volta cresçam junto conosco. Há uma razão de ser para que nós estejamos ali. De que forma nós podemos dar brilho para todos os que estão à nossa volta? De que forma nós podemos auxiliar as pessoas na compreensão desse Evangelho de Jesus? Então, como é que nós vamos aplicar esses ensinamentos em nossas vidas e nas vidas de quem está muito próximo? Esquecendo as luzes transitórias da ribalta do mundo. Então, às vezes, a gente se acha numa posição que é uma posição de destaque, a gente acha que neste mundo isso é tudo e, na verdade, não é. Ele coloca, são luzes, mas luzes o quê? Transitórias. Então, muitas vezes a gente acha que a gente é alguma coisa, é alguém muito importante, quando na realidade a gente não é grande, a gente é pequeno mesmo. Renunciando, olha, esse trecho aqui é muito difícil. Renunciando à concretização de sonhos pessoais em favor das realizações coletivas. Então, e isso é uma coisa muito difícil, a gente renunciar, e muitas vezes a gente observa que muito dos pais fazerem isso, muito em determinados postos, em determinadas pessoas que têm um sonho maior, abrem mão de seus sonhos pessoais. Por quê? Porque há uma obra coletiva a ser realizada. E o importante é o que o coletivo consegue fazer. Então, às vezes, você participa de algum projeto, você participa de alguma coisa que você acha muito importante para aquela comunidade, para aquele grupo, mas aí você precisa abrir mão de quê? Da sua posição pessoal, do seu destaque. Em favor de quê? Em favor de que a obra se realize, em favor de que as coisas saiam da melhor forma possível. Renunciando, obedecendo aos estímulos e avisos da consciência, que é onde está efetivamente toda a lei divina. Então, se a gente ouvir, os Espíritos estão sempre falando conosco, Jesus está nos dando, se a gente ora com fé, se a gente ao longo
longo do nosso dia nós estamos em sintonia, eles vão nos dando a dica, nos dizendo o que nós devemos realizar, mas para isso nós precisamos o quê? Ter a sintonia. E por amor a todos, sem reclamar, amor para si, embora na condição de servo de todos, faz-se amado da vida, que nele concentra seus interesses fundamentais. Então, na realidade, e isso é muito difícil, é muito complexo, né? Por quê? Porque essa história de a gente ser servo de alguém, de a gente servir, muitas vezes não bate com aquilo que a gente acha que é importante. Não está de acordo com aquilo que a gente acha que é essencial. E voltando lá ao início, né? Será que a gente quer que os filhos da gente sejam servos de outras pessoas? E na realidade é isso que a gente deveria almejar, não só para eles, mas para nós mesmos. Então, que a gente esteja pronto, que a gente esteja aberto. Então, quando a gente mora em determinada comunidade, e essa comunidade é uma comunidade amiga, em determinado local, em que os vizinhos se gostam, a gente está sempre pronto para quê? A servir, a auxiliar. Então, tem alguém doente, a gente vai ajudar. Tem alguém que está precisando de algum apoio, de algum suporte. Seja no que for, a gente sempre pronto para auxiliar. Por quê? Porque é reformando as pessoas, reformando os indivíduos que a gente vai conseguir reformar o mundo. E a gente se fazendo pequeno, deixando de lado tantas coisas que a gente considera tão importantes, né? Tão essenciais, a gente vai começando a descobrir que a gente está dando talvez valor a coisas insignificantes, passageiras, transitórias. E o que Jesus quer é que nós tenhamos uma visão muito maior. E isso vai facilitar demais a vida da gente. Por quê? Porque os problemas que a gente estiver passando, qualquer dificuldade que a gente estiver passando, a gente precisa se colocar como servo, entender que a situação que estamos passando é uma situação passageira. E chegará um momento em que, passado tudo isso, nós vamos entender, assim como o senhor Silveira, por que isso tudo aconteceu e o quanto nós conseguimos aproveitar de cada experiência que Deus nos deu, de cada momento que Deus nos deu de realização dessa ou daquela tarefa. Nós agradecemos pela atenção de todos, pedimos a Jesus que cada vez mais ilumine os nossos passos. Neste momento eu vou devolver a palavra para o Wagner, porque a gente vai ter o nosso momento do passe. Boa noite a todos. Bem, deixa eu só... Pronto, voltei a câmera aqui. A gente agradecendo então a Márcia, a disponibilidade, o tempo, né, e a alegria com que ela compartilha esses pensamentos, esses comentários conosco. E hoje, então, nós vamos então convidar vocês a gente passar para a nossa irradiação, para o nosso momento de prece, né, o nosso momento de passe, e que é um momento então em que nós nos reunimos e nós nos unimos pelo pensamento para buscar o auxílio da espiritualidade, recorrer à bondade de Jesus, que movimenta então incontáveis auxiliares nos diferentes níveis espirituais até chegar até nós, né? Para nos trazer então as bênçãos que nós precisamos, né? Nem sempre aquilo que a gente quer, mas com certeza aquilo que Ele conhece bem e sabe que nós precisamos. Então vamos humildemente orar e agradecer e convidar todos vocês também que coloquemos a água, né? Para lembrar aquelas pessoas que já colocaram, né? Que coloquem a água para a fluidificação, tá bem? E vamos começar e no final a gente volta para alguns comentários rápidos também. Um momento. A gente já começa.
Prezados irmãos, prezadas irmãs, pessoas queridas que estão conosco, então nessa terça-feira, outra vez mais. E aqui, no decorrer de mais uma semana desse novo ano, que nos convida ao trabalho, ao esforço, à reflexão sobre aquilo que o nosso Mestre Jesus trouxe para todos nós. Vamos refletir então sobre esses ensinamentos, sobre essa relativização que Jesus nos trouxe e que Emmanuel hoje explora, trazendo para nós no mundo, que nos convida, portanto, a essas ilusões temporárias, nos desviando dos valores perenes do nosso espírito. Então agradecemos a Jesus, a Emmanuel, a Chico, que trazem para nós esses alvitres que nos recolocam na marcha do nosso destino, da melhor caminhada, do melhor esforço para o nosso aprimoramento. E aqui estamos, Senhor, outra vez mais, rogando as suas bênçãos, rogando a proteção para todos nós que estamos aqui hoje reunidos. Que a sua força, que a sua energia, que o seu amor possa envolver todos os corações de todos nós aqui presentes, Senhor. E que possa cair sobre cada um de nós como um bálsamo que ameniza as dores, as aflições, os sofrimentos físicos, os sofrimentos espirituais, emocionais. Que nesta hora, Senhor, ao nos conectar ao seu coração generoso, sintamos então uma bênção que nos invade, que nos traz uma sensação de paz, uma sensação de harmonia, serenidade. Amenizando, Senhor, as nossas ansiedades, as nossas preocupações, que às vezes excessivamente colocamos no centro das nossas vidas, mas que aqui, com a sua mão bondosa a nos guiar, elas caem então como bênçãos a purificar a cada um de nós, caem como bênçãos a lavar dos nossos corações a tristeza, o desânimo, o negativismo, os ressentimentos, as mágoas, a tirar das nossas mentes as preocupações sem fundamento, a recolocar o nosso pensamento com o objetivo maior da vida, enfim, a fazer toda uma correção e uma reharmonização da nossa vida, do nosso ser, de forma integral, harmônica, reconhecendo a nossa necessidade material, mas colocando no contexto maior de seres imortais que somos todos nós, criaturas de Deus nosso Pai. E que essas energias, Senhor, recaiam sobre nós, não apenas indivíduos, pessoas que aqui estamos, que a partir de nós, onde estivermos, possam também se irradiar, que sejamos também intermediários para que as energias se irradiem pelo ambiente onde estejamos, beneficiando esse ambiente, purificando e todas as pessoas com quem compartilhamos, familiares, amigos, colegas de trabalho, onde estivermos. Que essas luzes, Senhor, envolvam, protejam e purifiquem todo esse ambiente, abençoando todas elas, abençoando também todas as pessoas em tratamento essa semana na Casa do Caminho, os pedidos de prece, enfim, todas as almas que nos são caras aos corações e que nos lembramos nesta hora, nesse momento em que compartilhamos, Senhor, as nossas alegrias, mas também as nossas preocupações, pedindo que as suas bênçãos também alcancem a todas essas pessoas. Enfim, Senhor, depois desse momento de limpeza e depuração, vamos sentir a energia do amor, da vida, da coragem que o Senhor chega, como o sol brotando às vezes nos horizontes obscuros, nublados da nossa vida. O seu amor e a sua palavra nos chegam a iluminar a nossa vida, dissipar essa escuridão e fazer com que, Senhor, não de imediato, talvez, que a nossa vida se transforme numa planície sem problemas, mas que consigamos, Senhor, com essa luz, compreender e entender esse caminho onde estamos trilhando. Que com antecedência, que consciência, consigamos então escolher melhor onde colocamos os nossos pés para essa caminhada segura, sem deixar que eles resvalem nas armadilhas que essa estrada, às vezes, esses testes, essas provações, que nos são feitas para o nosso progresso, para o nosso crescimento espiritual. Que essas luzes, Senhor, abençoe também nossos familiares, nossos amigos queridos, nossos entes amados, os lares, os locais onde que encontramos também, Senhor, sejam enriquecidos e iluminados com essas luzes. E não nos esquecendo também
de todas as pessoas, as diversas pessoas que participam conosco nesse momento de tratamento na Casa do Caminho, e também dos inúmeros pedidos de prece que são recolhidos e transcritos para as vibrações nesse momento e nos momentos de reunião presencial. Assim, Senhor, pedimos ainda por acréscimo da sua misericórdia, que as suas mãos possam autorizar e projetar, junto também com o auxílio dos nossos amigos espirituais mais próximos de nós, projetar nesses recipientes porções de luz que trazem em si os elementos da saúde, da paz, do progresso, da esperança, da consciência para todos nós. E que essa água se transforme num veículo, numa portadora dessas bênçãos, a nos sustentar o pensamento e a atitude de fé e esperança, não apenas agora, mas nos dias seguintes, que possamos fazer uso dela de forma regular e que sempre seja um momento de renovação dessas energias, um impulso para nosso equilíbrio, para a nossa paz, para a nossa disposição. Enfim, mestre querido, aqui estamos concluindo mais uma vez esse nosso encontro dessa semana e pedimos outra vez mais que abençoe a todos nós, familiares, as pessoas que estão conosco participando, as pessoas em tratamento, as pessoas nos pedidos de prece, mas que abençoe também, Senhor, o nosso Brasil e todos os demais países do mundo nesse início de ano, que a sua luz inspire a fraternidade, o perdão e a compreensão, inspire a solidariedade de todas as pessoas, entre todos os povos, para que cada dia mais, Senhor, consigamos refletir o nosso planeta, um ambiente de fraternidade que o seu Evangelho nos ensina. Obrigado, Senhor, mais uma vez, e fica conosco hoje e em todos os dias da nossa vida. Muito obrigado, Mestre. Pois bem, pessoal, então, nós estamos concluindo, hoje nós vamos concluir um pouquinho mais cedo, como eu tinha já adiantado para vocês, né? Nós estamos num período, então, de ajuste de equipe em função das férias, em função desse período de recesso que a gente conseguiu durante esse momento de janeiro, e para que a gente não faltasse nosso compromisso, nós conseguimos fazer então a gravação desse nosso encontro com alguma antecedência, de forma que eu não consigo ver agora, nesse momento aqui, responder para vocês os comentários, mas nós vamos estar no chat, né, relembrando, dependendo da internet, da qualidade da internet, onde a gente está também, né, nós vamos estar comentando e agradecendo a todos vocês. Então aqui eu me despeço, né, sem ter a oportunidade de, nesse momento, ver os comentários, mas seguramente recebendo onde a gente está as vibrações do carinho e retribuindo a todos vocês a atenção, o carinho, o apreço e a contribuição que vocês nos dão para a nossa reunião, com a vibração, com a irradiação que todos dão, que nos fortalecem, que nos aproximam como grupo, encarnados e desencarnados. Eu quero lembrar então que nós vamos estar aqui na próxima terça-feira, no dia 28, já devemos estar retornando então com o nosso encontro presencial ao vivo, né, em função dessas 2 semanas que estivemos com esse ajuste, mas que conseguimos de alguma maneira manter, né, nosso encontro aqui. Então convido para terça-feira às 20 horas estarmos juntos, vamos estar então comentando mais fazendo um estudo rápido, né, de mais um tema que nos é sugerido por Emmanuel nessa sequência de obras maravilhosas que ele faz do estudo do Evangelho, né, versículos por versículos, e vai fazendo, né, e cada vez comentários, reflexões maravilhosas como essa que nos traz hoje. Então que eu me despeço, agradeço a compreensão para vocês, espero estarmos juntos então novamente ao vivo na próxima semana, se Jesus assim permitir, e desejo a vocês então um bom final de terça-feira, nesse dia 21, desejo a vocês uma boa semana, muita paz, muita saúde, que Jesus continue iluminando cada um de vocês, seus lares, né? E que o nosso tratamento, as nossas vibrações continuem durante esse período, né? A nossa Casa do Caminho não interrompe, não. Então, um grande abraço para todos vocês, e assim, se Deus permitir, nos encontramos na semana que vem. Fiquem com Deus, muito obrigado, muita paz, e até a próxima semana. E até lá.